E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Quero agradecer a você que tem estado conosco aí no canal. Essa semana tem sido uma semana muito triste no mundo, porque nós temos visto aí como Israel foi atacado, quantas pessoas foram mortas pelos terroristas do Hamas e nossos irmãos ali em Israel, o povo a qual Deus escolheu, fez a promessa a Abraão, está sofrendo muito. Tem um vídeo que eu assisti das crianças em jaulas que foram sequestradas pelo Hamas, muito triste. O Hamas está fazendo isso, colocando crianças em grades para que elas tenham a mente totalmente cauterizada. Esses traumas, eles duram praticamente por toda a vida. Acho que é Pijama Listrado o nome do filme. Ele passa no cenário da prisão que Hitler fez para os judeus. E o menino convive naquele cenário e ele chega a ter ali vários momentos na vida quando ele encontra outra criança brincando e a criança fala para ele vir para fora. Ele falou que não poderia porque senão aconteceria o pior para ele. Ou seja, a mente da criança estava tão cauterizada que ela já tinha medo de fugir dali, mesmo tendo a possibilidade de se libertar. Mesmo tendo a possibilidade de liberdade, ela continuava traumatizada e com muito medo. Então, é uma semana muito triste. Sabemos nós que o Hamas verdadeiramente não tem nenhum problema em dizer que é a morte de Israel. É isso que eles fazem. O que me choca é ver pessoas no Brasil ainda assim parabenizando, ou do grupo terrorista Hamas. Eles são terroristas. Eles têm que ser tratados como terrorista, diagnosticados como terrorista. Infelizmente, o presidente do Brasil atual fez uma nota dizendo que ficava do lado de Israel. Mas se você ver na nota ou numa entrevista que ele fez, não tem nada descrevendo quem era o terrorista quem era o grupo que atentou contra Israel. Tem que dar nome aos bois. Se você quer realmente criminalizar um grupo terrorista, dê nome aos bois, igual o Hamas, Estado Islâmico, Black Box, Hezbollah. Então você tem que dar um nome. Ou seja, você na verdade tem um lado, mas não quer mostrar o seu lado. Assim como o pessoal do PCO, que também parabenizou, estando dando solidariedade ao Hamas. Hamas é um grupo terrorista. Então eu queria pedir a você do canal, dizer a você que nós vamos estar orando por Israel. No final desse vídeo eu quero estar levantando uma oração por Israel. Estamos numa série de mensagens sobre liderança que Deus levantou em Israel. E uma das características das lideranças, falamos sobre Moisés, falamos sobre Davi, e agora vamos falar sobre Samuel, que é conhecido como o profeta Samuel. Porém, ele também foi sacerdote e também foi juiz. Deus, quando escolhe Samuel, Deus escolhe devido à decadência do sacerdote que estava no momento. Só que a liderança de Samuel era uma liderança que ia ultrapassar os requisitos naturais de um sacerdote. Porque Samuel, ele além de ser o profeta, ele era o sacerdote e também era o juiz. Ele passou do tempo de juiz para a monarquia.
Ou seja, qual é a característica de Samuel que Deus precisava utilizar para aquele momento? Primeiro, naquele momento, Deus precisava usar um líder incorruptível, que não cometesse falha. Líder que verdadeiramente ia ter a possibilidade de reger um povo durante um tempo, instituir monarquia, julgar o povo com equidade e chegar ao final da vida tendo que deixar a liderança por causa da vida chegar ao fim. Então Samuel era um líder que Deus escolheu com a característica única. Samuel era um líder que conseguia estar diante do povo, independente das circunstâncias do momento. Ele esteve diante do povo quando o povo não tinha ninguém, simplesmente ele como juiz. Ele esteve diante do povo quando o povo precisava realmente remir os seus pecados diante de Deus, ter alguém para levar a culpa do povo, como sacerdote. E ele esteve diante do povo, recebendo as instruções de Deus para passar para o povo. O líder Samuel era um líder verdadeiramente que Deus levantou para mostrar que liderança necessita entender. O líder que Deus levanta, ele passa pelo tempo e não perde a constância de olhar para Deus. É interessante você ver esse relato que eu acabei de falar, porque quando você vê Samuel ser levantado, ele como criança, a Bíblia diz que Deus fala com ele. Deus fala com ele e até o presente momento ele não conhecia a voz de Deus. Mas quando ele chegou a ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que ele se predispõe a obedecer a Deus. Na época, quem estava no governo era um sacerdote que tinha muito prestígio, era o sacerdote Eli. Samuel, quando começou a ouvir a voz de Deus, ele não se levantou contra Eli. Ele não, em momento nenhum, quis ser melhor que Eli. Ou seja, se você Samuel, a Bíblia diz assim, nós não devemos constituir ninguém como ministro neófito, ou seja, novo. Mas se você olhar Samuel constituído como líder por Deus, e mesmo novo, ele não tem atitude imatura. Existem líderes que são chamados por Deus novos, porém, eles irão corresponder com maturidade. É por isso que o líder que Deus chama, independe da idade, Deus sabe quem chamou. Samuel era esse. Logo após a morte do sacerdote Eli, Samuel agora chega como sacerdote, ele agora é o sacerdote substituto, porque os filhos de Eli também haviam morrido. Isso, na verdade, era uma promessa lá atrás que Deus havia falado contra a casa do sacerdote filho de Arão. Então hoje nós vemos o quê? A liderança de Samuel, ela tem essa questão. A Bíblia diz que Samuel unge a Saul pelo mandato de Deus e pelo pedido do povo. Saul comete vários erros, mas Samuel gostava tanto dele que teve dificuldade em executar palavras para Samuel que era determinante palavra para Saul que era determinante para o seu fim. A Bíblia diz que tudo que Samuel fez
por Saul, ele fez como um líder. Logo após, ele também unge Davi pelo mandato de Deus. E no momento que ele unge Davi, a Bíblia diz que ele faz, mas ele em momento nenhum despreza Saul. Ou seja, o líder levantado por Deus, ele sabe muito bem que apesar de Deus instituí-lo, ele não menospreza, mesmo estando o outro, mesmo estando na função de poder fazê-lo. Ele poderia desprezar Saul. Agora é outro rei que foi chamado por Deus, então eu vou agora ser amigo do outro rei. O líder, ele não é circunstancial. Quando Deus levanta um líder, assim como Samuel, ele é um líder que vai atuar com justiça e vai se colocar em humildade, independente da circunstância. O problema da liderança, que muitas vezes nós vemos, é que são pessoas que têm verdadeiramente aproveitado a sua liderança para se julgar e se intitular maior do que muita gente. A Bíblia diz em 1 Coríntios que nós não devemos fazer algo visando a nós mesmos, mas sim considerar o outro maior do que nós. Isso é uma questão que a liderança que é levantada por Deus entende com muita propriedade. Fechando, que esse vídeo já está ficando longo, Samuel, como profeta, ele era um homem que era verdadeiramente diligente, ou seja, era um cara que tinha, na visão de Deus, a possibilidade de ter sensibilidade para ouvir Deus e entregar o recado, como foi dito por Deus. Nós temos dificuldade em achar líderes que fale para o povo aquilo que Deus falou, não botar nenhum a mais, nenhum a menos. Samuel não. Samuel era um homem, o profeta, que entregava de Deus o recado, que era Deus, o que Deus falou, do jeito que ele falou, sem colocar vírgula e nem ponto a mais. E para finalizar, lembre, talvez você tenha convivido com líderes que não tenha chamado. Jesus falou assim, olha, em Mateus 25, ele deu talento a cada um segundo a sua capacidade. Hoje nós temos dificuldade de ver líderes que têm a capacidade de fazer 10% e ele quer fazer 10%. A maioria, ou uma boa parte de liderança que nós temos visto, é aquele que Deus fala que ele só tem capacidade de fazer 50%, ele quer fazer 80%. Quando a Bíblia diz, aquilo que vier à tua mão, faz segundo a tua força. Não adianta. O problema é que o líder quer ser juiz, sacerdote e profeta, quando ele, na verdade, foi chamado só para ser juiz. Ele não tem capacidade emocional, psicológica, física para cumprir todas as três funções. E aí, pode ter certeza que ele acaba metendo o pé pelas mãos, como diz o ditado. Então, esse é o recado. Esse é o líder Samuel. Que Deus abençoe. Antes de terminar, quero junto com você estar orando por Israel. Você mesmo aí na sua casa, para um pouquinho aí. Vamos orar pela essa nação. Deus, nesse momento nós queremos entrar, Senhor meu Deus, nesse período de oração e dizer para o Senhor que o Senhor verdadeiramente é o Deus de Israel, o único que pode socorrer nesse momento. Há coisas que não tem como ser mudadas se não houver intervenção do Senhor. Toma a nação de Israel,
Toma, Senhor, meu Deus, a cada morador naquele lugar, os soldados. Fortalece, Senhor, os braços dos soldados que estão trabalhando no fronte ali. Quantas famílias foram sequestradas. Senhor, meu Deus, quantas pessoas perderam a vida. Senhor, só o Senhor pode consolar aquela nação. Toma também, Senhor, pessoal ali do lado da Palestina, que não tem envolvimento com Hamas, mas que verdadeiramente, ó Pai, estão sofrendo também. Que nós possamos ver o fim, Senhor, meu Deus, desta guerra e a vitória de Israel prevalecendo sobre seus inimigos. Oramos pela paz em Israel. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal. E lembrando também, a nossa live dos 100 inscritos é dia 18, quarta-feira, às 18 horas. Deus abençoe.